Olá, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Rani Pons, para quem não me conhece, é muito prazer. Espero que vocês gostem do canal, dos vídeos e dos assuntos que eu trato. Eu sou uma cubana morando em Brasil há vários anos já, e aqui no canal eu converso sobre a minha vida em Cuba, sobre a situação atual de Cuba e sobre como está sendo a minha vida aqui no Brasil. Para vocês que já me acompanham há um tempo, um grande abraço e muito obrigada por estarem aqui assistindo a mais um vídeo. E antes eu queria fazer uma pausa, antes de tratar com vocês sobre o que se trata o vídeo de hoje, e falar que eu recebo de vez em quando alguns comentários falando que não gosta quando eu falo de política. E eu queria esclarecer para vocês que aqui no meu canal eu falo tanto da minha arte quanto da minha vida em Cuba, da minha vida no Brasil. Não tem como falar da vida em Cuba sem tocar na política, porque primeiro que eu acho que tudo envolve política, mas quando se trata de Cuba mais ainda. Então, por uma questão de respeito à minha família, à vida dos cubanos e a tudo que eu vivi lá, de vez em quando eu vou sim tocar em assuntos de política, mesmo que tenha pessoas que não gostam, porque eu não posso falar para agradar todo mundo, eu tenho que falar o que eu acho que é verdade, o que eu acho que é coerente, e eu vou continuar falando sobre isso. Então eu queria esclarecer isso aqui, e se tem alguém que não gosta desses assuntos, eu não tenho o que fazer, porque eu vou continuar tocando nesses assuntos. Para quem sempre me incentiva e me faz perguntas. As perguntas de vocês são muito interessantes porque me dá ideia de como fazer vídeos e o que são as dúvidas de vocês. A maioria das perguntas eu vou anotando, as que mais se repetem, e aí eu faço o vídeo. Então, muito obrigada sempre pelas sugestões de vídeo e vamos para o vídeo de hoje. Bom, eu já tinha falado várias vezes sobre coisas que eu vivenciei no Brasil pela primeira vez na vida, só que eu juntei aqui nesse vídeo várias delas e eu vou contar pra vocês quais foram as 15 coisas que eu vivi aqui no Brasil pela primeira vez. Então, bora pro vídeo. E a primeira coisa, eu sei que pode parecer que foge um pouquinho do assunto, mas eu não tinha como deixar de fora. A primeira coisa que eu vivi de diferente foi de fato ter vindo pro Brasil, foi de fato ter saído de Cuba. E embora isso tenha a ver com Cuba, porque eu saí de Cuba, mas eu saí para vir para o Brasil. Então isso foi a primeira coisa de novidade na minha vida, poder fazer uma viagem longa de avião para um outro país, deixando tudo para trás, sem saber o que me esperava aqui, porque era um país onde tinha uma língua diferente que eu precisava aprender, uma cultura diferente, e eu não sabia de nada como queria ser. Então eu vim testar, viver aqui. Eu acho que isso foi a primeira coisa de diferente na minha vida, que me tirou da zona de conforto. Essa aqui pode parecer estranho e muita gente vai falar que é fútil e não me interessa, mas eu vou falar. A primeira vez que eu fiz isso na minha vida foi aqui no Brasil, que é entrar no supermercado e pegar um carrinho de mão e andar pelo supermercado e pegar o que eu fosse pegar. Poderia ser um saco de pão ou, sei lá, um saco de pão, um suco e uma fruta, mas eu poderia pegar num carrinho de mão e eu vou falar pra vocês por quê. Em Cuba, pelo menos uns anos atrás, hoje em dia já tem umas lojas que tem esses carrinhos, né? Mas quando eu vim pra cá, não tinha isso de supermercado, carrinho de mão. Pelo menos no meu bairro também, porque eu não morava perto de bairro turístico, onde tinha hotéis, essas coisas. Eu morava num bairro mais afastado do centro de Havana. Então, a única loja que eu ia pegar algum tipo de compra era nas bodegas, que eram assim. Então, eu nunca tinha vivido isso de pegar um carrinho de mão. E eu sei que pode parecer bobagem, mas nós cubanos, sempre que assistíamos algum filme ou algo na TV que mostrava fora de Cuba, o pessoal, uma cena no mercado, pegando aqueles carrinhos de mão, a gente brincava e falava, gente, isso é legal andar pelo mercado com carrinhos de mão, pegando as coisas que a gente quiser. Era uma coisa muito, como dizer, uma coisa muito estrangeira, estrangeirizada, não sei se essa palavra existe. E quando cheguei no Brasil, eu fiz isso pela primeira vez. Nada a ver, pode ser uma bobagem, mas eu falei, mãe, eu tô no supermercado, tô com um carrinho de mão e eu tô pegando as coisas. Isso era algo tão outro mundo pra gente, pelo menos pra mim, pro meu bairro, pra minha família, que era muito estranho, eu nem sabia lidar com isso. Eu lembro eu chegando no mercado, e tudo bem, as primeiras vezes eu fui com meu pai, mas era muito estranho, eu me sentia, eu primeiro pensava, será que as pessoas estão me olhando? Era muito estranho, porque o cubano não tem esse tipo de costume de fazer isso, o cubano já chega numa loja, e desde que chega tem que deixar o bolso pro guarda, porque eles têm medo de você roubar coisa, você é visto como uma suposta pessoa que vai roubar dentro daquela loja. Bom, aqui no Brasil foi a primeira vez
que eu fui numa lojinha, numa lanchonete, qualquer lugar que eu fui para receber um atendimento e que eu fui bem tratada, gente. Eu sei, esse é o mais estranho. Mas é que porque em Cuba, o cubano geralmente trata bem o estrangeiro, porque é o estrangeiro que tem divisa, que tem dinheiro em dólares. Então é o estrangeiro que é bem tratado e é visto como um deus. Não só pelo dinheiro, mas também porque o cubano enxerga no estrangeiro a oportunidade de sair de Cuba. Ele enxerga a oportunidade de ter uma vida melhor, ou de ganhar algum presente, ou de ganhar dinheiro. Então o cubano sempre adula muito os estrangeiros. E é muito comum que os brasileiros, ou qualquer pessoa de qualquer país vá em Cuba e diga: nossa, o cubano é tão alegre, é tão comunicativo, é tão carinhoso. É normal porque você é estrangeiro, então o estrangeiro sempre foi muito bem tratado em Cuba. Mas o cubano não, sobretudo quando é em lugares estatais. Então o cubano tem esse jeito de não tratar muito bem os próprios cubanos. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil eu era bem tratada em todo lugar que eu chegava, pelo menos eu dava bom dia, a pessoa me dava bom dia, sorria, perguntava o que eu queria. E como aquela pessoa tinha que vender algum produto, e ela ganhava por isso, então parece que ela se motivava mais a me tratar bem, para caso eu viesse comprar aquele produto. Aqui no Brasil eu peguei metrô pela primeira vez. Sim, gente, eu sei que muitos brasileiros moram em locais onde não tem metrô. Inclusive são poucas as cidades que tem. Mas, gente, foi a primeira vez que eu fiz isso na vida, então eu tenho que falar aqui, mesmo que não seja algo por eu ser cubana, é algo por eu coincidir de estar em cidades onde tinha metrô. Assim como tem pessoas que nunca pegaram sendo brasileiros. Mas eu tinha que falar isso pra vocês porque era algo também que sempre aparecia na TV e que a gente sempre se perguntava como que é pegar metrô, qual é a sensação. Inclusive também pelas cidades serem muito grandes, quando eu estive em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro ou até em Brasília, foi a primeira vez que eu tive que atravessar avenidas muito grandes. Isso me assustava, eu me sentia pequena, era uma cidade muito grande, barulhenta. O barulho das cidades grandes é totalmente diferente do barulho que você escutou em Cuba a vida inteira. O barulho que a gente escutava em Cuba era uma coisa mais de campo, mais de cidades de interior. Aqui no Brasil era um barulho mesmo de cidade, um eco lá longe, os carros bucinando. E para atravessar as ruas grandes, como eu estava falando, eu tinha que prestar muita atenção, eu morria de medo no começo. Tanto que eu olhava muito para os lados, eu não entendia bem como funcionava o semáforo, como funcionava a faixa. E é isso, eu tive que ficar esperta para não ser atropelada, mas aí hoje em dia eu já sou esperta, tá? Aqui no Brasil eu dirigi pela primeira vez, eu dirigi moto. E gente, uma coisa que vocês talvez não esperavam, mas eu sou apaixonada, apaixonadíssima com maiúscula por moto. Eu queria ter tempo para fazer manobras na moto, enfim, eu sou apaixonada por isso, vocês não têm noção. Também amo carros de corrida. E eu acho que eu nunca tinha falado isso aqui no canal, mas eu adoro. Então, aqui no Brasil foi a primeira vez que eu consegui andar de moto. Em Palmas, Tocantins, eu só andava de moto, eu ia para a escola, para a faculdade, dar aula, tudo assim. E era muito boa a sensação. Aqui em Cuba eu não me imaginava andando de moto, tirando a habilitação. Era uma coisa bem distante, embora você possa fazer isso. Mas como que eu ia comprar uma moto? Hoje em dia as pessoas até vão para outros países para comprar aquelas motinhas elétricas e levam para Cuba e vendem, mas é muito caro. Então assim, era uma coisa que eu não imaginava fazendo e aqui no Brasil eu fiz. Gente, aqui no Brasil, pela primeira vez, eu consegui apresentar, organizar, dirigir um espetáculo de dança. Eu fiz isso na Universidade Federal do Tocantins e foi a primeira noite árabe do Tocantins e o grupo de dança que eu dava aula se apresentou, o grupo todo. Eu vou deixar fotos por aqui, se eu achar vídeo eu vou deixar também. Foi a melhor experiência que eu tive aqui no Brasil, porque organizar, dirigir e preparar as roupas, as coreografias com as alunas, gente, foi maravilhoso. Foi uma maravilhosa experiência de eu poder subir num palco. E a faculdade me deu essa liberdade. Eu lembro que o Dilmas, que era o encarregado pela parte artística da faculdade, da coordenação, ele confiou muito no meu trabalho, ele me incentivou demais. Eu já estudava na área de artes cênicas, então ele falou: Rani, vamos fazer um grupo de extensão de artes, onde vai ter aula de dança, vai ter aula de idiomas, vai ter aula de várias coisas. Você quer dar aula de dança do ventre? E, gente, a gente cresceu demais lá, tanto que agora é fixo hoje em dia. Eu não moro mais no Tocantins, mas tem professoras de dança do ventre que agora estão dentro desse programa de extensão. E aqui eu também tive a oportunidade de escrever uma peça de teatro e a apresentação foi no Rio já. Eu escrevi uma peça de teatro que inclusive se tornou um livro depois, que eu queria muito publicar, o livro já está finalizado. E essa peça de teatro, gente, eu consegui participar do Festival da Zona Oeste do Rio de Janeiro e a gente ganhou. A gente ganhou o melhor figurino, melhor cenário, melhor texto, melhor atriz. Calma.
melhor direção, já falei, e melhor cena. Então a gente ganhou o prêmio maior, que é o de melhor cena. Gente, os ganhos eu de menos, embora a gente ficou muito feliz, mas eu poder escrever minha peça, levar para um festival e ser muito abraçada pelo júri. Eu lembro que o júri no final deu os parabéns, perguntou quem escreveu, aí eu falei que fui eu. Aí ele, você é cubana e você escreveu em português e o texto é maravilhoso, e eu fui elogiada pelo meu trabalho e eu consegui aquele trabalho transformar de fato numa peça, eu consegui expor ela. Foi de fato, eu acho que a melhor coisa que eu fiz aqui no Brasil, a que me deixa mais feliz, é a que eu não teria feito em Cuba. Aqui no Brasil eu consegui me formar em artes cênicas e consegui tirar o meu DRT. Eu tô falando disso porque em Cuba seria muito difícil. Para você entrar em Cuba numa faculdade ou numa escola de ensino médio baseada nas artes cênicas, gente, só tem duas, a ENA e o ISA. A ENA é o Instituto Nacional de Arte e o ISA é o Instituto Superior de Arte. Essas duas escolas têm poucas vagas, então para você entrar nelas é muito difícil e você tem prova de atitude, prova física mesmo, sem ser prova escrita. Então você passa na prova escrita, ok, mas quando você vai passar na prova física, você é avaliado até pela aparência. Então não é só pela tua capacidade de interpretar bem. Então eles vão querer pessoas bonitas. Quando eu estava em Cuba, como eu falei para vocês, eu tinha que usar aparelho. Meus dentes não estavam nivelados, que não estão agora. Eram bem bagunçados, até porque eu era adolescente na época. Meu siso estava nascendo e estava empilhando meus dentes. Não tinha nunca material para colocar aparelho. Então quando eu sorri na prova, porque eles te pedem para sorrir, para olhar isso, para olhar a tua boca, teu sorriso, eles falaram que eu deveria primeiro cuidar do meu sorriso para depois tentar fazer a prova. Ou seja, eu não passei na escola por uma questão estética que afetou muito minha autoestima e que eu acho que de fato afeta um pouquinho até hoje. É muito trabalho psicológico que a gente faz para se desligar dessas coisas, né? Aqui no Brasil eu fiz uma prova, eu passei na prova, passei na Faculdade Federal em terceiro lugar. E eu estou muito feliz por isso, porque dependeu apenas de eu ter estudado. Eu acordava cedo e toda hora que eu podia, que eu tinha um tempo, eu estudava. E dependeu de mim. E quando eu entrei, eu conseguia fazer peça de teatro, eu fiz curta-metragens, eu fiz tudo que eu poderia ter feito nesse espaço de tempo. E lógico que eu quero fazer mais, mas nunca me julgaram pela aparência, que em Cuba tinha me julgado. Outra coisa foi que aqui no Brasil eu soube o que era morar sozinha. Lá em Cuba eu morava com toda a minha família. E não vinha na minha mente uma hipótese, uma oportunidade de eu morar sozinha, pelo menos naquela época. Hoje em dia, com essa questão de que muitos cubanos conseguem se tornar youtubers, porque tem familiares fora de Cuba que administram o canal deles, porque em Cuba não dá para monetizar, mas a pessoa de fora monetiza o canal da pessoa e manda os dólares para a pessoa. Então, hoje em dia foi mais permitido isso e tem alguns jovens privilegiados que conseguem se alugar. Jovens que ganham em dólares, isso não acontece com todo mundo, não acontece nem com a maioria, tá? É uma minoria privilegiada. Eu não fazia sentido que isso fosse acontecer comigo, não passava pela minha cabeça, na verdade. Então aqui no Brasil, nos meus primeiros trabalhos, assim que eu podia, porque eu morava com meu pai, mas assim que eu tive meus primeiros trabalhos, que eu tinha um salário que era mínimo, eu fui me alugar numa kitnet e eu soube o que era morar sozinha. Eu amo morar sozinha, porque eu sou muito independente, eu gosto do meu espaço. Inclusive da liberdade de eu poder escolher se eu quero ou não adotar um gato. Isso eu só fiz porque eu morava sozinha, sem depender de permissão para ninguém. Eu nem imaginava em Cuba que eu poderia fazer isso. Morar sozinha? Jamais. Aqui sim, eu pago aluguel, eu pago as contas, mas eu trabalho para isso. Às vezes aperta, às vezes não dá, meus amigos ajudam, vocês já ajudaram, já fiquei doente, vocês ajudaram demais, mas tem essa rede de apoio. E já aproveitando e falando de internet, ó o gatinho. Gente, desculpa, é que passou um gatinho. Então, falando de internet, aqui no Brasil eu consegui pela primeira vez ter acesso à internet, ter acesso a redes sociais. Foi a internet que me juntou com amigos que moravam fora de Cuba e que eu não tinha mais contato. Amigos que estudaram comigo na escola, que saíram de Cuba, que simplesmente, gente, eu não soube mais dele. E graças a eu estar no Brasil, eu ter acesso à internet, a redes sociais, eu consegui me conectar com eles e até com familiares. Familiares que eu só dependia de quando eles mandassem cartas ou fotos para Cuba, uma vez no ano, para eu saber deles. E aqui eu conseguia mandar mensagem todo dia se eu quisesse. No Brasil, pela primeira vez, eu conheci vários lugares do Brasil. Eu conheci vários lugares do país onde eu estava morando. E eu estive em Ceará, Fortaleza, numa virada de ano. Fiquei uma semana lá. Eu estive em Brasília, inclusive uma das minhas irmãs mora em Brasília, então já fui para ver ela. Eu estive em São Paulo e já estive aqui no Rio de Janeiro, né, que eu moro e conta, porque eu sou estrangeira, então conta onde eu moro como lugar a mais. Estive em Tocantins, estive em Maranhão, Piauí,
Mas dentro desses estados que eu tô falando, eu estive em cidades daqueles estados. Estive em Aparecida do Rio Negro e estive em outras cidades que eu não lembro o nome. Enfim, foi esses lugares que eu estive. E eu só ia, eu me convidava, eu podia ir, eu ia com meu pai, não tinha restrição para fazer isso. Falando nisso, é uma coisa que eu em Cuba, como cubana, não tinha o direito de fazer. Não tinha condição de eu simplesmente dizer, vou viajar por Cuba, pela ilha. Esses lugares que o turista, quando chega lá, fica 15 dias, leva reais, transforma em dólares e ele consegue ir em vários lugares. E ainda se torna mais fácil para esses estrangeiros quando eles têm amizades do governo cubano. Então eles já vão com uma viagem financiada e programada e eles conseguem lá ficar um mês e ir nos lugares específicos, melhores lugares para eles poderem criarem conteúdo, para saírem de Cuba mostrando esse conteúdo. E tem os estrangeiros turistas que vão lá e por terem mais dinheiro, eles se programam e como tem agências de turismo em Cuba, até porque Cuba vive de turismo, né? E dos cubanos que moram fora de Cuba, que mandam dólares, são as duas bases do que sustenta a economia em Cuba. Então essas pessoas que têm essas amizades, que levam em lugares específicos, têm mais facilidade ainda, porque eles vão nos melhores lugares, porque essa imagem que eles querem trazer de fora de Cuba, né, para fora de Cuba. Inclusive, e para terminar, foi só estando no Brasil, é uma das coisas que eu só fiz porque estive no Brasil, e foi a primeira vez que eu consegui fazer isso aqui no Brasil. Vai ser irônico, mas foi voltar para Cuba como turista e eu consegui conhecer mais lugares. Eu consegui estar em hotéis, em baradeiros que eu como cubana nunca estaria. Eu consegui ir em restaurantes que eu como cubana nunca iria. Eu consegui viajar pelo centro histórico de Havana e entrar em lugares que eu vou ficar mostrando aqui algumas fotos que eu como cubana não faria. Então assim, se teve algo que eu fiz no Brasil pela primeira vez, foi poder voltar em Cuba e conhecer o meu país, como os turistas fazem. E que morando em Cuba, sendo a mesma pessoa, trabalhando também, eu não podia fazer isso. Inclusive voltar em Cuba, e voltando lá no início, voltar em Cuba e ser bem tratada. Quando alguém percebia que eu tinha um mínimo leve sotaque de estrangeira, porque como eu falei lá no início, não tem como virar uma chavezinha e falar fluentemente. Isso só acontece com 3 dias morando em Cuba e eu tô falando cubanês. Com mais fluidez, mas os 3 primeiros dias, gente, eu falo muita palavra em português porque é comum, né? Assim como eu chego de Cuba pra cá, na primeira semana, me esquece, eu falo um portunhol muito muito misturado, quis dizer. Então, assim, quando eu chegava em Cuba e tinha um mínimo sotaque, que a pessoa ainda não sabia que eu era cubana, queria me adular. Então, são coisas que eu vivi em Cuba só porque eu saí de Cuba. E esse é o vídeo de hoje. Eu fui lembrando algumas coisas que eu quis pontuar aqui, de diferenças de que foi morando aqui no Brasil e como que era morar em Cuba. São diferenças que pra mim são importantes porque... não importantes, mas são relevantes na minha vida e que sempre que me perguntam, Rani, mas qual foi a diferença? Fala coisas de novidades que você morou no Brasil. Essas são algumas. E é sempre assim, a gente sai de uma cultura, de um lugar e vive coisas diferentes no outro. Eu acho que em Cuba essas coisas, às vezes, se tornam coisas muito simples que qualquer pessoa faria em qualquer país, mas em Cuba é novidade. Então, por isso eu quis trazer esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!